Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre problemas no fígado em pacientes diabéticos que já tiveram hepatite. Estudo financiado pela FAPEMA. Aqui com a gente o acadêmico de medicina da UFMA, o Helder Teles. Helder, seja bem-vindo. Bom dia, muito prazer. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando desse programa tão legal, tão interessante da nossa universidade. Começo te perguntando sobre a esteatose hepática metabólica. Que condição é essa? A esteatose hepática metabólica é uma doença que é caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado, certo? A gente costuma achar que gordura no fígado não é nada demais, que não leva a nada, só que quando a gente acumula gordura no fígado por muito tempo, esse acúmulo pode causar danos no nosso fígado que a longo prazo podem causar cirrose e podem causar até necessidade de transplante hepático em algumas pessoas. É verdade que pode evoluir também para câncer? É verdade, sim. Uma das complicações muito comuns da esteatose hepática é o câncer de fígado. Em relação à questão do sobrepeso, é preciso estar com sobrepeso para desenvolver essa condição ou pessoas dentro do padrão ou abaixo também pode desenvolver essa condição? A gente fala de fatores de risco quando a gente fala de esteatose hepática, né, de gordura no fígado. Um dos principais fatores de risco que a gente tem são sobrepeso e obesidade, certo? Porque a obesidade vai levar ao acúmulo de gordura no fígado, vai levar ao diabetes, vai levar à hipertensão e tudo isso junto pode causar câncer e gordura no fígado, esteatose hepática e câncer. Entretanto, quando a gente está falando de medicina, de saúde de forma geral, a gente não pode falar nem sempre nem nunca, é uma coisa que a gente ouve muito no nosso dia a dia, né? Então, a gente não pode dizer, se eu sou magro, se eu não tenho sobrepeso, eu não vou ter esteatose hepática. Esse tipo de coisa, esse tipo de relação a gente não pode definir. Existem fatores de riscos, mas não existem fatores que vão eximir a pessoa de nunca ter uma esteatose hepática, por exemplo. Agora, a sua pesquisa ela foi realizada com pacientes que têm diabetes e já tiveram hepatites no fígado. Por que essa combinação ela é preocupante? Por que ela preocupa? Quando o paciente ele tem gordura no fígado, como eu já falei, a gordura a longo prazo vai causar algum tipo de dano hepático. O diabetes também causa um tipo de dano hepático. Então, a gente tem duas combinações diferentes de causas de dano ao fígado, certo? A hepatite, como o próprio nome já fala, é uma infecção no fígado. Então, pacientes que no passado já tiveram alguma infecção no fígado podem ter algum tipo de cicatriz, algum tipo de alteração na função hepática, que combinado com o diabetes, combinado com a gordura, esses três juntos, nós estamos investigando se esses três juntos vão fazer uma apresentação clínica, vão fazer alterações laboratoriais muito diferentes em relação a pacientes que nunca tiveram alguma hepatite viral. No fim das contas, a gente pode dizer que todas essas situações acabam por sobrecarregar o fígado, né? É exatamente isso. Cada uma delas individualmente causa dano hepático e aí quando junta as três, a gente tem uma sobrecarga gigantesca no nosso fígado. É exatamente isso. Em relação aos métodos, vocês testaram 2 métodos diferentes para detectar problemas no fígado. Sim. Qual foi a diferença apresentada entre eles? Nós pegamos pacientes, selecionamos pacientes, como você já falou, que tinham gordura no fígado, que tinham diabetes, que já tiveram alguma hepatite viral e pacientes que nós sabíamos que tinham fibrose avançada, certo? Nós temos um método padrão ouro e nós já sabíamos que esses pacientes tinham algum grau de fibrose. E nós testamos 2 métodos que não fossem invasivos, 2 métodos que nós conseguimos colher exames laboratoriais, usando algum IMC do paciente para a gente determinar o grau de fibrose. E um dos métodos, o método FIB4, que usa idade, enzimas hepáticas e plaquetas, se mostrou superior, se mostrou melhor para a gente diagnosticar uma fibrose avançada num paciente. Qual a importância dessa descoberta? A importância é porque a gente está falando de um método de rastreio que não exige um hospital de alta complexidade, que não exige um exame muito difícil de ser realizado. Então, os parâmetros que ele usa, idade, o paciente sabe sua idade, enzimas hepáticas e plaquetas, que são informações que nós encontramos em um exame de sangue muito simples, que pode ser feito em qualquer lugar, desde um centro como São Luís até um interior de alguma cidade no Maranhão. Então, o médico, o profissional de saúde que está atendendo um paciente em um local um pouco mais isolado, um local um pouco mais difícil de acesso, ele já consegue identificar que aquele paciente tem algum grau de fibrose avançada e já consegue encaminhar aquele paciente para o especialista, sem uma necessidade de investigação muito longa.
Muito bem, estamos conversando com Elder Teles, ele é acadêmico de medicina da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Ele fala sobre métodos para detectar fibrose hepática em diabéticos com histórico de hepatite, estudo financiado pela FAPEMA. Agora, como é que esse tipo de pesquisa ela pode ajudar os médicos a assistirem melhor os pacientes no dia a dia? Quando a gente fala de fibrose avançada, a gente tem que entender que é um fator de risco muito grande, como a gente já conversou, para câncer, para necessidade de transplante. E quando a gente tem esses métodos que não são invasivos, a gente pode fazer um rastreio, certo? Nós temos um paciente que tem diabetes, que tem algum tipo de disfunção, nós aplicamos o score, esse score já é consolidado, já é validado, nós aplicamos esse score e nós vemos, esse paciente tem um alto risco de ter uma fibrose avançada. Então eu já consigo encaminhar esse paciente para uma unidade, para um especialista, para alguma investigação etiológica maior. Esse paciente, o score diz que ele não tem uma fibrose avançada e avaliando ele realmente parece não ter nenhum grau de disfunção no fígado. Então eu consigo manter esse paciente mais aqui sem precisar encaminhar o especialista. Ajuda o sistema de saúde, porque não sobrecarrega o sistema de saúde com indicações que, na verdade, não mostram muita necessidade, e ajuda o médico e o paciente para encaminhar quando há necessidade, certo? Então ajuda a fazer muito bem essa diferenciação. Encaminhar quem precisa e não encaminhar quem não precisa. Aí se fala em impacto positivo, já que, por assim dizer, acaba contribuindo para a redução da fila. Exatamente, a gente tem uma redução da fila de especialistas, que a gente sabe que às vezes demora muito para ter uma consulta com um especialista no serviço público. A gente fala de atendimento mais ágil de pacientes que têm indicação, paciente que já tem algum grau de fibrose avançada. Ele consegue ser detectado precocemente, consegue ter um atendimento mais rápido, e a gente fala também de um melhor prognóstico, uma melhor qualidade de vida para esse paciente a longo prazo em relação, por exemplo, se a gente não tivesse esse score, se o paciente está com algum dano hepático, esse dano hepático vai evoluindo e ninguém percebe, ninguém faz nada sobre isso. Falando de pertinência e a realidade maranhense, como é que você equaliza aí essa comparação? Eu acho que... Eu sou enviesado para falar, mas eu acho um trabalho muito pertinente à nossa realidade, porque, como eu falei, é um método que já é consolidado para a esteatose de forma geral e que nós aplicamos especificamente para pessoas que já tiveram hepatite e que usa a idade, enzimas hepáticas e contagem de plaquetas. Então, é um método que nós conseguimos testar com exames laboratoriais simples, que podem ser testados em qualquer lugar do Maranhão com acesso a um laboratório de mínima qualidade e que ajuda a gente a definir se um paciente do interior, um paciente de alguma população que não tem acesso a um serviço de saúde de alta complexidade, como nós temos aqui em São Luís, a definir se esse paciente ele realmente precisa ir para um especialista na capital, ele precisa ter todo esse translado de sair de sua casa, ir para um especialista, ou se ele não precisa. Então é muito bom para a nossa realidade justamente por isso, porque nós temos uma realidade que nós não temos tantos recursos financeiros e nós conseguimos, com pouco recurso que nós temos, fazer uma medicina de qualidade, um atendimento de qualidade, com ciência, com embasamento científico. Essas suas pesquisas, investigações, elas não se encerram neste momento, vão seguir. Quais vão ser os próximos passos? Os nossos próximos passos, não encerra no momento, o nosso próximo passo na nossa pesquisa é definir se esses pacientes que já tiveram algum grau já tiveram alguma hepatite viral, se eles têm uma clínica, se eles têm laboratório, ou se eles têm alguma alteração hepática, diferente do que nós conhecemos dos pacientes como um todo, certo? Porque nós conhecemos a realidade de pacientes que têm gordura no fígado, mas nós queremos saber se esse paciente já teve hepatite no passado, o que infelizmente é uma realidade muito grande no nosso estado. Será se essa hepatite impactou de alguma forma o fígado dele, que agora que ele está com gordura no fígado, depois de 10, 20 anos, ele vai ter uma clínica diferente? Ele vai ser pior? Vai ser pior a doença dele? Vai ser melhor? A gente não sabe. Vai ser diferente? E quão diferente isso vai ser? Elder Teles, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, eu gostaria de agradecer a FAPEMA pelo apoio financeiro à nossa pesquisa e eu gostaria de agradecer muito a minha orientadora, a doutora Rossana, que tem me ajudado muito nesses últimos anos e tem desenvolvido essa pesquisa comigo, tem me acolhido, tem me ajudado muito, e a todo o nosso grupo de pesquisa da endocrinologia da UFMA, o Endoclin. Muito obrigado. Muito obrigado. Até o próximo programa.